lá, para você que não me conhece, me chamo Vinícius Lino, para você que já me conhece, bem-vindo ao canal Avenidas Exatas. Matéria de hoje, Química, vamos falar de inox, dada a sua importância, não só para você entender reações de oxirredução, eletroquímica, o primeiro passo é saber o que é inox e como se calcula, só que, como nós estamos preparando para a prova da Unesp, nos últimos 3 anos houveram 2 questões em que simplesmente calcule o NOx de fulano de tal. Então, calcular NOx para nós é algo super importante, porque a Unesp é amanhã. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai entender o que é o NOx, depois como calcula. Como calcula é a parte mais fácil, por incrível que pareça. Vocês têm medo de NOx? Só que como calcula é algo que você fazia assim lá, desde que você estava na ensino fundamental, essa equaçãozinha do primeiro grau, ridiculosinha, beleza? Então vamos lá? Primeira coisa, o que é NOx? NOx é a abreviação do termo número de oxidação. NOx, esse é o termo mais antigo. Hoje em dia se fala mais estado de oxidação. Acontece no seu vestibular, ainda fala mais número de oxidação, então eu vou preferir falar número de oxidação, que isso aqui é voltado para o vestibular, beleza? Se o vestibular está atrasado, a gente fala do jeito atrasado também. Maravilhoso. Agora, o que é o NOx? O NOx é um número que representa um certo valor de carga, mas perceba que está escrito que é a carga de um átomo, está em amarelo, ou seja, não faz sentido eu falar qual que é o NOx da água, qual que é o NOx do cloreto de sódio, faz sentido eu falar qual que é o NOx do oxigênio que está na água, qual que é o NOx do sódio que está no cloreto de sódio, ou seja, NOx é a carga de um átomo, mas perceba que está escrito carga e tendência de carga. Quando a carga existe de verdade, que a gente vai chamar de carga ou carga real, você entende super fácil. Sei lá, cloreto de sódio, Na+, Cl-. O NOx do Na é mais, ou seja, mais 1. NOx do Cl- é menos 1, beleza? Agora, quando é essa tendência de carga, a gente tem que conversar um pouquinho, que você se atrapalha, beleza? Então vamos lá, só vendo aqui, separar nos 2 casos. Então vamos lá, começar com compostos iônicos, aqueles que têm cargas reais, certo? Porque eles são feitos por íons, certo? Primeiro exemplo, mais fácil, NaCl, cloreto de sódio, é um sal. Vocês costumam falar que é o sal de cozinha, só que, na verdade, o sal de cozinha é uma mistura, que tem alguns sais. Esse sal é o principal componente, mas não quer dizer que o sal de cozinha é só ele, belezinha? Então vamos lá. Como o próprio nome diz, um composto iônico é formado por íons, certo? O que significa íons? São elementos que têm carga, são partículas que têm cargas, ou seja, o íon positivo, o íon que tem carga positiva, a gente chama de cátion, o íon que tem carga negativa a gente chama de ânion, maravilhoso. Compostos iônicos são feitos por ligações iônicas, é o jeito que eles se combinam, certo? Esses íons. E esse jeito que eles se combinam é uma transferência definitiva de elétrons, ou seja, o elétron sai de um lugar e vai para outro lugar. Ele sai do Na, no caso, porque ele é um metal, ele gosta de perder elétron, a tendência dele é perder. Ele sai do Na e vai para o cloro. O cloro é um metal, ele quer ganhar, eles se combinam. O sonho do Na é perder o elétron. O sonho do Cl é ganhar elétrons. Então, eles vão lá, se combinam e falam, beleza, nós dois estamos satisfeitos, regrinha do octeto, lá, tudo que vocês viram, estamos satisfeitos? Beleza, então tá check. Então, vamos lá. O Na é da família 1A, o grupo 1, se preferir, só tem um elétron na camada de valência. O cloro é da 7A, certo? Tem 7 elétrons na camada de valência. Maravilhoso. Regrinha do octeto, para ambos ficarem estáveis. Eu não pretendo fazer uma revisão disso agora, mas o sódio quer perder esse único elétron que tem na camada de valência e o cloro quer ganhar esse elétron, certo? Então eles combinam, esse elétron vem para cá e vai para lá, uma transferência definitiva. Sódio perdeu o Playboy, não tem mais volta, belezinha? Agora, vocês são íons. Por quê? Quando você perde uma carga negativa, você fica mais positivo. Quando você ganha uma carga negativa, você fica mais negativo. Então é óbvio. O Na vai ficar Na+, certo? Ou, se preferir, 1+, só pra indicar que foi 1, beleza? Nem precisava desse 1. E o cloro vai ficar cloro menos, certo? Que é o íon cloreto, ou 1-, se você preferir. Nem precisava, maravilhoso. Então, agora, eles têm carga real. Qual que é a carga do Na+? É 1, certo? Qual que é a carga do Cl-? É 1-. Então, o NOx é a carga deles. Lembrando que o sódio é um cátion, certo? Porque ele é um íon positivo. E o cloro é um ânion, porque ele é um íon com cargas negativas. Maravilhoso, belezinha? Então, nesse caso, qual que é o NOx do sódio? É mais, porque a carga dele é mais 1, beleza? E qual que é o NOx do Cl-? É menos 1, porque a carga dele é menos 1. NOx representa essa carga. É só isso? Nossa, é só isso? É só isso. E nesse caso, o NOx está representando uma carga real, porque eles de fato possuem esse valor de carga. Maravilhoso. Agora a gente vai entender o que significa essa tendência de carga, que a gente vai chamar de carga aparente também, beleza? Então, vamos lá. Compostos moleculares. Ao contrário dos compostos iônicos, eles não são feitos por íons, ou seja, não tem carga, são moléculas, belezinha? Então, o principal exemplo que eu posso te dar agora é o HCl, cloreto de hidrogênio. Quando está puro em gás, tem esse nome. Quando eu jogo em água, eu ionizo, aí ele vira ácido clorídrico, maravilhoso. Ou seja, quando ele está puro, não está em água, você sabe que compostos moleculares não têm íons, não têm carga, certo? Então, aqui não existe uma carga real ao contrário daqui. Só vai existir carga real quando eu jogar em água. A teoria de Arrhenius, lembra? Compostos moleculares não têm carga, certo? Exceto 3 exceções, que são ácidos, que são
a amônia e derivados, como a amina, beleza? E aí você joga em água e ioniza. Ionizar significa produzir, produziu íons. Os íons não existiam, aí quando você colocou em água, eles foram produzidos. Ao contrário de um sal ou de uma base, que é um composto iônico, que os íons já existiam, mas eles estavam presos. Você simplesmente, quando você jogou em água, ou derreteu, nesse caso, o composto iônico também funciona para liberar os íons, você pode derreter também. Ácido não, beleza? Composto iônico. Você pode derreter ou jogar em água, os íons que já existiam, agora eles separam, belezinha? Lá é uma dissociação iônica, dissociar de separar. Os íons já existiam, você separou, beleza? Composto molecular, que são as exceções, que é ácido, amônia e derivados, como amina, certo? Os íons não existiam, quando você jogou em água, você produziu os íons, beleza? Então, quando ele está puro, assim, HCl, cloreto de hidrogênio, não tem carga, beleza? Ao contrário daqui que tem. Se não tem carga, como que eu posso calcular o NOx se o NOx mede carga? Você deveria achar que o NOx é zero. Só que aqui está o pulo do gato. Ele mede carga ou tendência de ter carga. Você sabe que se você jogar em água, pode ser que venha a ter carga, não é verdade? Então, por exemplo, no livro do Felter, ele fala isso. Você imaginar que vai quebrar aqui, vai ficar H+, e Cl-, aí sim você imagina que o NOx é essa carga da imaginação de quebrar. Só que o melhor jeito que tem é você falar de eletronegatividade. Como assim? Vamos lá? Primeiro passo, você tem que lembrar que compostos moleculares são feitos por ligações covalentes, aquelas que não são por transferências de elétrons, são feitos por compartilhamento de elétrons, ou seja, um átomo não pegou o elétron do outro para si, eles estão compartilhando aquele átomo. O átomo é de quem? É dos dois, é igual guarda compartilhada de filhos, entende? O filho é de quem? Dos dois, do pai e da mãe, ao mesmo tempo. Ah, maravilhoso. Então vamos aqui fazer uma fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. O H só tem um elétron na camada de valência, certo? E o cloro tem 7, igual a gente já viu, beleza? Está aqui fazendo. E agora eles vão ligar esses elétrons, vão compartilhar. Essa é a ligação, tá vendo? Esses dois elétrons que estão aqui, eles são de quem? Do H ou do cloro? Dos dois, beleza? Só que acontece que os elétrons, eles não gostam dos dois pais, na nossa metáfora, o mesmo tanto. Os elétrons gostam mais de um ou do outro. No caso, eles gostam sempre mais do elétron negativo. Então, eles vão ficar sempre mais pertinho do cloro, porque eles gostam mais do cloro, que é o mais eletronegativo. Então, eletronegatividade é algo super importante. Vamos anotar aqui? Dica: eletronegatividade. O que quer dizer esse conceito? Eletronegatividade, ele mede a tendência ou capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons que fazem parte da sua ligação. Ou seja, eletronegatividade é um conceito comparativo. Quando eu digo quem é o mais eletronegativo, eu estou querendo comparar. Ou seja, quando eu quero falar quem é mais eletronegativo, o cloro ou o hidrogênio, eu estou comparando o cloro ou o hidrogênio. Quem tem essa maior capacidade de atrair para si os elétrons dessa ligação? Os elétrons dessa ligação vão ficar mais perto do hidrogênio ou do cloro? Do cloro, porque ele é mais eletronegativo. O hidrogênio é o contrário, ele é mais eletropositivo. Muito bem. Então, tem aquela clássica fila, que é uma das que existem, mas é que mostra no ensino médio, é a fila de eletronegatividade. Você vai conseguir decorando isso, óbvio, você tem que ter isso de cor, não pode não ter. Você vai poder comparar qual elemento é mais eletronegativo e qual é menos, beleza? Então, é a famosa frase FONCL-BRIS CPH. E por último tem os metais, que metais é muito eletropositivo, ele não quer elétron, tanto que o sonho dele era se livrar do elétron. Maravilhoso. Então vamos lá. A eletronegatividade cresce para cá, beleza? Então o flúor é o elemento mais eletronegativo. Nosso exemplo, comparando cloro e hidrogênio, quem é o mais eletronegativo? O cloro, óbvio. Então, os elétrons dessa ligação ficam mais perto do cloro. Então acontece que nessa região do espaço eles não têm carga, beleza? Não é um composto iônico. Só que como o cloro é mais eletronegativo, ele puxa um pouco esses elétrons para ele. Aí a região do espaço que ele está tem uma densidade eletrônica maior, vai ter mais elétrons ali. Aí vai dar a impressão que é mais negativa. Então, aqui é aquele vetor, momento de polo, ele só indica da ligação química, ele aponta sempre para o mais eletronegativo, para indicar que os elétrons vão mais para cá. Depois eu posso fazer uma revisão com bastante rigor do que é o momento de polo, beleza? Então, vamos lá, o cloro é mais eletronegativo, os elétrons estão vindo mais para cá, beleza? Tanto que se nós jogarmos isso em água, não quebra bonitinho e fica os elétrons do hidrogênio volta para ele e os elétrons do cloro ficam para ele. Não, se jogar isso aqui em água, quebra de uma quebra heterogênea, bem aqui, ó. O que acontece? Quando eles separam, o cloro fala assim, hidrogênio, você pode ir, mas o seu elétron fica. É igual separação, é como se o cloro fosse a mãe que está amparada pela lei, o filho fica com a mãe, belezinha? Então aqui o cloro é o mais eletronegativo, o elétron fica com ele no divórcio, maravilhoso. Então nesse caso é comum a escrita assim, ó, tal HCl, desenho só um pouquinho separado. Aqui ele tem a carga aparente positiva, aqui uma carga aparente negativa, porque os elétrons vêm mais pro ladinho dele. Ah, muito bem.
Então, e até você sabe, quando você quebra, joga isso em água, fica H+, e Cl-. Então está escrito aqui carga aparente. Então o NOx do hidrogênio, nesse caso, é +1. Não porque o hidrogênio, nesse caso, tem uma carga real +1. Não, é porque essa carga aparente, já que o elétron dele meio que abandonou, está indo mais para o lado do cloro, ele fica mais positivo. E o cloro, nesse caso, não tem uma carga real, ao contrário desse caso aqui do composto iônico, -1. Não, é só porque esse elétron do hidrogênio vem mais para o ladinho dele. Então ele tem um NOx -1, maravilhoso, uma carga aparente. Tem lugares, tem autores que chamam de carga parcial também, belezinha? Então, repara, o NOx, ele não mede só as cargas reais de compostos iônicos. Para compostos moleculares, ele também mede a carga dos átomos que pertencem a uma molécula, a carga aparente, quando tem, às vezes não tem. Vamos ver quando não tem? Então, vamos lá, métodos rápidos para que nós possamos calcular NOx de inúmeros compostos, belezinha? Então, primeira regra. Se for uma substância simples, os átomos daquela substância têm NOx zero. Perceba que eu não falei que a substância simples tem NOx zero. Não faz sentido falar qual que é o NOx do gás oxigênio. Não, você tem que falar qual que é o NOx do átomo de oxigênio que está no gás oxigênio. Entendeu a diferença? Então, repara, exemplos. Toda substância simples, aquelas que são formadas por átomos de um mesmo elemento. N2, N2, O2, O2, O3, que é ozônio, O. Água é substância simples? Não é, porque é formada por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O. Ou seja, ela é uma substância composta por átomos de 2 elementos, hidrogênio e oxigênio nesse caso. Beleza? Estou falando de substância simples. Como o N2, o O2, o O3, o cloro, beleza? Flúor, o fósforo branco, carbono grafite. Agora é importante, alumínio, ferro, cobre, zinco, tá vendo? Agora, cuidado, tá vendo que tem escrito alumínio, ferro? É alumínio metálico, ferro metálico, cobre metálico, zinco metálico, é quando eles estão separados. Não é o alumínio quando ele está em algum composto, por exemplo, hidróxido de alumínio, LH3. Não é esse alumínio. É o alumínio separado, você vai ver na reação química só escrito Al, não vai ter nada do ladinho do Al, beleza? Vai estar Al mais outra coisa, beleza? Nada do lado do Al, maravilhoso? Então, sempre que for uma substância simples, os átomos que estão nessa substância simples têm NOx zero. E o porquê? É bem fácil. Então, é só ver aqui, por exemplo, o O2, beleza? Um caso qualquer. O dupla O, beleza? Forma estrutural. É uma ligação, certo? Covalente, beleza? Compartilhamento de elétrons, ou seja, não tem carga real, ou seja, só poderia ter carga aparente. Mas nesse caso tem carga aparente? Você teria que ver quem é o mais eletronegativo. Quem é o mais eletronegativo? O ou o O? Não faz nem sentido essa pergunta. Óbvio, então ninguém é mais eletronegativo para puxar os elétrons para ele, formar carga aparente com esse caso. Então não tem carga aparente em nenhum dos dois casos, muito menos real, porque isso aqui é um composto molecular. Muito bem. Então os átomos que compõem uma substância simples sempre tem NOx igual a zero. Maravilhoso. Agora, o que mais que nós temos? Elementos com NOx fixo. O que isso quer dizer? O NOx dele é fixo, nunca muda. Você tem que saber de cor. Não interessa em como esteja o NOx desse cara, nunca muda. Maravilhoso. Primeiro são os metais alcalinos, beleza? Aqueles da família 1A, o grupo 1, beleza? A não ser quando eles estão, óbvio, separados, que é o sódio metálico, separadinho. Eles estão em algum composto, NaOH, NaCl, beleza? Eles estão em algum composto. O NOx deles sempre vale 1+, beleza? Ou seja, exemplo, sódio, potássio, lítio, sempre os NOx é 1+, maravilhoso. Outro você tem que saber de cor, metais alcalinos terrosos, da família 2A, que o NOx dele sempre vale +2, beleza? Ou seja, não estou falando do magnésio metálico, não estou falando dele separado, estou falando eles em algum composto, hidróxido de magnésio, beleza? Por exemplo, então o NOx do magnésio no hidróxido do magnésio, 2+, não precisa nem pensar. Hidróxido do cálcio em algum composto, Ca, 2+. Do bário, 2+. Agora, outros diversos que tem NOx fixo, você tem que saber, o alumínio tem que saber de cor. Não estou falando do alumínio metálico separado. O alumínio, quando ele está em algum composto, sempre tem NOx 3+. Outro, a prata tem NOx+. O zinco, 2+. Zinco é importante, tipo pilha de Daniel, tem zinco, tem cobre. Beleza? O NOx do zinco é 2+. Não o zinco metálico. O zinco, quando está, sei lá, sulfato de zinco, o NOx dele é 2+. Maravilhoso. O cádmio, o bismuto, 3+. Sempre. Beleza? Mas quem mais tem que saber são esses 3 primeiros. O alumínio é sempre 3+. A prata é sempre mais. O zinco é sempre 2+. Maravilhoso. Agora vamos falar de elementos que não têm o NOx fixo. Elementos que você acha que tem, porque na maioria dos casos ele tem aquele valor, mas ele não tem sempre, 100% dos casos. Belezinha? Então vamos lá? Primeiro é o hidrogênio. Você sempre acha que em todos os casos, sem exceção, é H+, beleza? Então o NOx dele é sempre +1, isso não é verdade. Geralmente é H+, mas quando o hidrogênio está ligado a um metal, ou seja, que a gente chama de hidrogênio metálico, o NOx dele é -1, vira H-. Então, um exemplo, o NaH, tá vendo que é o hidrogênio ligado a um metal. Então o NOx dele tem que ser menos, e do sódio você já sabe que é mais. Repara, por que é rigorosamente nessa quantidade? Mais com menos
tem uma carga positiva, uma negativa, cancela e o saldo dá 0, 1, porque isso aqui não é um íon, então isso aqui não tem um saldo de cargas, ou seja, sempre dá 0. E moléculas também, elas são neutras, não tem carga, ao contrário de íons, beleza? Então, lá também, quando você somar a carga de todo mundo, dá 0. A gente vai usar isso daqui a pouco, belezinha? Outro que você tem que saber é o oxigênio. Você sempre acha que o NOx do oxigênio é 2-, porque na maioria dos casos realmente é. Mas isso não é verdade, não é sempre. A maioria das vezes o NOx do oxigênio é 2-, beleza? Quando não é, tem 2 casos importantes para você. Até comento um terceiro, beleza? Em peróxidos, por exemplo, água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, você tem sempre esse grupo O2, 2-, ou seja, esses 2 oxigênios juntos tem carga 2-. Aí quando você faz a divisão para cada um, se tem 2, certo? Faz o total era 2-, dividido por 2, fica -1 para cada oxigênio. Ou seja, o NOx médio para cada oxigênio, você fez uma média, certo? Tem um NOx total, ou seja, que é 2- para, ou seja, a quantidade de carga para os 2 oxigênios, você divide por 2, fica -1 para cada um, maravilhoso. Então, só o exemplo da água oxigenada, ó, fazer a fórmula estrutural sem me preocupar com geometria, certo? Temos H, e tem 2 Os no meio e o hidrogênio na ponta. O hidrogênio não está ligado no metal, então o NOx dele é mais. E os 2 oxigênios, cada um tem um NOx -1. Aí quando você soma tudo, fica neutro. Ó. Esse mais corta que esse mais corta que esse menos fica neutro. Porque uma molécula não é um íon, não tem um saldo de cargas. Maravilhoso. Agora, o outro que você tem que saber são os superóxidos. Esse cai bem menos que os peróxidos, beleza? Eles têm um grupo chamado O4 2-, ou seja, os 4 oxigênios juntos, a carga deles funciona, tem um saldo 2-. Então, quando você dividir são 4 oxigênios, né? 2-, dividido por 4 fica -meio. Então, o NOx médio de cada oxigênio vale -meio. Só que cada oxigênio tem carga -meio? Lógico que não. Então, se você vir aqui, do mesmo jeito que eu poderia só não representar esses hidrogênios, só representar esses 2 oxigênios, certo? Eu vou representar aqui só os 4 oxigênios, belezinha? Tá aqui os oxigênios, maravilhoso. Os 4 estão aqui. Acontece que não é que fica -meio com -meio. Isso aqui é só uma média. Na verdade, só os da ponta ficam aqui negativos. Os do meio tem NOx 0. Então, nem todos os átomos de um mesmo elemento têm o mesmo número de NOx. O NOx pode variar, beleza? E quando isso é muito importante para você, compostos orgânicos têm uma cadeia carbônica. Nem todos os carbonos têm a mesma carga, nem todos os carbonos têm o mesmo NOx. Então, se você pegar o valor da carga total dos carbonos e só dividir pelo número de carbonos, você não está calculando o NOx de cada carbono, você está calculando o NOx médio. Na média, cada carbono tem aquele valor. Mas para você descobrir o real valor do NOx de cada carbono, você tem que abrir a fórmula estrutural e ver carbono por carbono. Então, eu vou deixar para um outro vídeo falar de compostos orgânicos, belezinha? Aqui a gente vai ver os cálculos de compostos mais simplesinhos. Maravilhoso? Então, vamos lá ver como que a gente faz o cálculo de alguns compostos simples? Parênteses, inclusive esses são os que mais caem, belezinha? Então vamos lá. É o verdadeiro cálculo de NOx. Como que a gente vai fazer? Ó, repara, eu vou separar alguns casos. Quando for uma fórmula ou molécula, tendo a fórmula como só, eu estou sendo hiper rigoroso, porque, repara, compostos iônicos não são moléculas, então eu não posso chamar de moléculas. Como que eu chamo eles? De fórmulas, belezinha? O NaCl é uma fórmula, não é uma molécula. Maravilhoso. Para esses ambos os casos, foi o que a gente viu, eles são neutros. Quando a gente somar as cargas, tem que dar 0. Então, isso que a gente vai usar para o cálculo, soma das cargas dá 0. Quando for íon, não. Vai ter um saldo que a gente já vai ver a diferença. Maravilhoso? Então, vamos pegar alguns exemplos para você. Vou começar com algumas moléculas, belezinha? Uma molécula que cai muito, amônia, NH3. Como que a gente faz? Repara que eu vou resolver todos do mesmo jeito, de um jeito organizado, beleza? Escreve o NH3 um pouquinho separado, beleza? Você vai passar um traço e 2 traços aqui. A primeira linha vai ser dos NOx, ou seja, que é a carga individual de cada átomo. A linha de baixo vai ser a carga total, considerando o número que tem em cada átomo. Então, vamos lá. Nitrogênio é um metal? Não, não é. Beleza? É um ametal. Então, quando o hidrogênio está ligado a um ametal, qual que é o valor do NOx dele? É +1. Então, você vai escrever aqui, +1. Beleza. Qual que é o NOx do nitrogênio? Não sei. Inclusive, seria a pergunta do examinador. Chama de X, quando a gente não sabe, incógnita. Só que eu tenho quantos hidrogênios? 3. Então, a carga total tem que levar o número de hidrogênios que eu tenho. 3 vezes 1 dá 3. Positivo. Então, fica mais 3. Qual a carga total de nitrogênio? Só tem 1. Então 1 vezes x dá x. Maravilhoso. Essa linha de baixo é a linha da conta. Quando você somar a carga de todo mundo, tem que dar 0, porque a molécula é neutra. Então x mais 3 tem que dar 0. O 3 dá positivo, passa para o outro lado negativo. Então x igual a -3. X era o NOx do nitrogênio, então o NOx do nitrogênio é -3. Se preferir, 3-, que é o jeito mais moderno de escrever. Beleza? O NOx do nitrogênio é 3-. Não é muito fácil? Não sei como vocês têm problema com isso. Então, vamos lá, mais um exemplo para você. Vamos pegar outro exemplo que cai bastante. Quero o NOx do enxofre que está no ácido sulfúrico. Beleza? Escreve separadinho os elementos para a gente poder passar os nossos traços. Aqui você passa o traço em 2, beleza?
separa duas linhas, primeira linha do NOx, que é a carga individual, embaixo é a linha da carga total, considerando a quantidade. Então vamos lá, qual que é o NOx do hidrogênio? Nesses casos, como não tem nenhum metal, é H+, beleza, então o NOx é mais 1. Qual que é o NOx do oxigênio? É 2-, não é nem peróxido, superóxido, nem nada do tipo, 2-, muito bem. Agora, na linha de baixo, a gente vai considerar as quantidades, mas antes, o NOx do enxofre, a gente quer descobrir, vamos chamar de X, maravilhoso. Agora, considerando as quantidades, eu tenho 2 H, então fica 2 vezes 1, fica mais 2, beleza. Eu tenho 4 oxigênios, 4 vezes menos 2, fica menos 8. Só tenho 1 enxofre, 1 vezes X, fica X. Agora a linha de baixo é a linha da ponta. Quando eu somar todo mundo, tem que dar 0. Esse símbolo é o símbolo de somatório, maravilhoso. Então, só fica mais 2 com X, com menos 8, tem que dar 0. Só 2 com menos 8 fica menos 6. Então, X menos 6 igual a 0, passa o menos 6 para o outro lado, como positivo. Nosso X é 6 positivo, ou seja, X era o NOx do enxofre, então o NOx do enxofre é 6+, ou seja, 6 positivo. É muito fácil, não é verdade? Então agora vamos fazer um exemplo com uma fórmula, um composto iônico, permanganato de potássio. Eu quero o NOx do manganês, magnésio, como você quiser chamar, beleza? Então, escreve separadinho, passa os nossos traços. Então, vamos lá. Qual que é o NOx do potássio? Como ele é da família 1A, NOx fixo, sempre vale mais 1, beleza? NOx, carga total, mais 1. Qual que é o NOx do oxigênio? Não é um peróxido nem um superóxido. Então, menos 2, maravilhoso. Qual que é o NOx desse cara? Não sei, chama de X. Muito bem. Quantos que eu tenho do potássio? Um só. 1 vezes 1 dá 1. Beleza. Quantos que eu tenho do oxigênio? 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Beleza? E quanto eu tenho do manganês? Só um só. Então fica 1 vezes X, X. Maravilhoso. Só somar todo mundo aqui, igual a 0. Então fica 1 mais X menos 8 igual a 0. Menos 8 com mais 1 fica menos 7. X menos 7 igual a 0. 7 está negativo, passa para o lado positivo. Nosso X igual a mais 7, 7 positivo. Então o NOx do manganês, que era o nosso X, vale 7+. Maravilhoso. Muito fácil, beleza? Então agora vamos ver o caso de um íon, que é porque vocês se atrapalham. Então vamos lá, íons. Vou começar com íons livres, beleza? Então vamos começar quando só tem um elemento no íon. Ferro 3+. Qual que é o NOx do ferro 3+? 3+. Qual que é o NOx do S2+? 2+. Qual que é o NOx do cloreto, Cl-, menos 1. Beleza? Então, agora sim, vamos para exemplos mais difíceis, quando tem mais do que um elemento no íon. Então, vamos lá. Sulfato, que é o SO4 2-, beleza? Ou seja, o que ele está dizendo? Que o saldo, quando soma as cargas de todo mundo daqui, não é 0, ao contrário dos exemplos anteriores. Já está te dando o resultado que é 2-. Então, você vai fazer tudo o que a gente fez anteriormente, igualzinho, só que na hora que está nessa linha e somar, em vez de igualar a 0, iguala ao número que está aqui, que é 2-, ou seja, menos 2. Então, é só isso. Beleza? Então, vamos lá. Escreve separadinho, aqui com 2-, passa os nossos traços. Primeira linha é NOx, que é a carga individual. Segunda linha é contando o número que tem de cada um. Então, o NOx do oxigênio, nesse caso, é menos 2, como a gente viu. O NOx do enxofre é que a gente quer descobrir, X. Só que eu tenho 4 oxigênios, 4 vezes menos 2 fica menos 8. Só tem um enxofre, fica 1 vezes X, fica X. Beleza. Agora a linha de baixo é a linha que a gente soma. Então, agora é o pulo do gato. Quando a gente somar, a gente não iguala a 0, a gente iguala a menos 2. Então fica só x menos 8 igual a menos 2. Isola o x, esse 8 é negativo, passa para o lado positivo. Vai ficar 8 positivo com menos 2, fica 6. Então, nosso x igual a 6. Então, o NOx do enxofre, que era o x, vale 6+ nesse caso. Muito bem. Então, vamos fazer uma questãozinha da Unesp 2018. O que ele deu aqui? Uma sequência de reações, beleza? Eu tenho o sulfato, aí ele vai virar S2-, e o S2- vai virar o sulfeto de hidrogênio. Ele quer a variação de NOx, se o NOx do enxofre aumentou ou diminuiu, belezinha? O número de oxidação do elemento enxofre aumentou ou diminuiu. Ou seja, ele quer a variação, e variação sempre final menos inicial. Se ele quer a variação do NOx do enxofre, é o NOx do enxofre ao final desses processos, menos o NOx do enxofre inicialmente. Então, repara, inicialmente era o sulfato, e o NOx do enxofre do sulfato, aqui a gente acabou de calcular, é 6+. No dia da prova, seria que fazer exatamente isso que eu fiz. Então, só que aqui, o NOx do enxofre inicialmente era 6+. Então, o NOx do enxofre é o NOx final, menos da fórmula, o NOx inicial, que era 6. Maravilhoso. Agora, é só calcular o NOx do enxofre ao final do processo. Ao final do processo, só vir aqui até o final, é o nosso sulfeto de hidrogênio. Então, é só vir aqui e calcular sulfeto de hidrogênio, passa os nossos traços, em cima fica o NOx, embaixo as cargas totais, considerando a quantidade. Então, temos quantos Hs aqui? Temos 2, beleza? Só que o NOx de cada H é 1. NOx do enxofre, nesse caso, vamos chamar de X. 1 vezes 2 dá 2+, só tem 1 enxofre, 1 vezes X dá X.
Perceba que isso aqui é uma molécula, não é um íon, ao contrário desse. Então, quando a gente somar a linha das cargas, tem que dar zero. Então, só fazer aqui 2 mais x igual a zero, ou x mais 2, beleza? Isola o x, passa para o outro lado com menos 2, nosso x é menos 2. Então, o NOx do enxofre no H2S, ou seja, o NOx do enxofre final, vale 2 menos. Então, é só jogar aqui menos 2. Então, a nossa variação de NOx é menos 2, menos da fórmula, o 6 que tinha antes. Menos 2, menos da fórmula, o 6 que tinha antes. Menos 2 com menos 6 fica menos 8. Então, nossa variação de NOx é menos 8. O que significa uma variação negativa? Significa que perdeu 8 unidades, ou seja, diminuiu 8 unidades o NOx do enxofre. Isso está na alternativa A, beleza? Então, nessa questãozinha, bem fácil, o NOx do enxofre diminuiu 8 unidades, letra A. Beleza? Então, vamos fazer mais exemplos de íons para você? Trouxe aqui um exemplo 2. Temos aqui um outro íon que cai muito, o íon fosfato, beleza? Então, a gente fazer rigorosamente a mesma coisa, mas quando a gente somar na linha final, que é a linha das cargas, tem que ser igual a menos 3, maravilhoso. Então, você vem aqui, escreve separadinho, passa o traço, em cima é NOx, embaixo é carga total, considerando o número que tem de cada átomo, certo? Então, o NOx do oxigênio, nesse caso, é menos 2, do fósforo é x, que a gente quer descobrir. Então, 4 vezes menos 2 dá menos 8, x vezes 1 dá x. Então, simplesmente, a gente tem a linha final, é só somar. X menos 8 tem que dar 0? Não, tem que dar menos 3. Então, x menos 8 igual a menos 3, isola aqui, passa o 8 positivo, vai ficar 8 menos 3, 5. Então, o nosso x é 5 mais, ou mais 5. E x era o NOx do fósforo, então o NOx do fósforo é 5 mais. Belezinha, como é que faz? Muito fácil, né? Então, vamos fazer um último exemplo para você? Quando nós temos uma molécula que tem um parênteses na molécula, beleza? Como que a gente trata esses casos? Então, nesse caso, a gente considera que tudo que está no parênteses é uma única coisa. Ó, repara, vamos separar o chumbo do parênteses, beleza? A pergunta do examinador seria o NOx do chumbo, depois o NOx do enxofre, beleza? Então, vamos lá. Considerar que tudo que está no parênteses é uma mesma coisa, certo? Isso aqui é uma fórmula, certo? Então, não tem carga, o saldo, beleza? Então, na nossa linha final, quando a gente somar, as cargas totais tem que dar 0, beleza? Então, vamos lá. O SO4, você sabe, o sulfato tem NOx 2-, beleza? A gente acabou de ver isso. O NOx do chumbo, não sei, chama de X. Eu tenho quantos SO4, parênteses, que você vai considerar uma coisa só? Eu tenho 2 desses parênteses. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Só tem um chumbo, só 1 vezes X, fica X. Como isso aqui é neutro, beleza? Não tem carga por escrito aqui, beleza? Então, quando você somar, dá 0. X menos 4 tem que dar 0. Isola o X, passa o 4 para o outro lado positivo. Nosso X é mais 4. Ou seja, X era o NOx do chumbo. O NOx do chumbo é 4 mais. Agora, vamos olhar para dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses? É o nosso SO4, mas você sabe que o SO4 é 2-, teria que saber, não tem jeito. Beleza? O nosso SO4 é 2-. Aí faz exatamente o que a gente fez no outro slide. Vou até passar rápido, a gente acabou de fazer isso. NOx, carga total, o oxigênio é menos 2, o enxofre a gente chama de X, beleza? Multiplicar por 4, fica menos 8, só tem 1, bota X. E quando a gente somar, tem que ser igual ao menos 2, que você teria que saber de cor. Então, x menos 8 igual a menos 2, igualzinho, passa 8 para lá. 8 menos 2 fica 6, então o NOx do enxofre aqui vale 6 mais. Então, reparou como é que faz quando tem parênteses? Primeiro você considera o parênteses uma coisa só, mata desse jeito, depois você olha para dentro do parênteses. Se ele não perguntar nada que está dentro do parênteses, nem precisa fazer esse passo a passo que eu fiz do enxofre, só se ele perguntar. Belezinha? Então, vamos fazer o último exemplinho aqui da Unesp ano passado. O que ele trouxe? Um exemplo totalmente fora da caixinha. Ele fala do nitrogênio no par AlGa, beleza? Ou seja, nitreto de galho alumínio, ou seja, o AlGN. Ou seja, sempre que for nitreto, o NOx do nitrogênio é 3-. Só que, mano, é muito raro um aluno que sabe isso de cor. Sem saber isso de cor, não tem resposta, beleza? Então, vamos lá. Você considera, tá vendo que ele perguntou a alumínio como se fosse um conjunto só? Então você bota um parênteses e faz exatamente igual tá aqui separado, que ele quer o NOx do conjunto, maravilhoso. Aí você faz o traço aqui, beleza? Você teria que saber que o NOx do nitrogênio, quando é um nitreto, é sempre menos 3, senão não tem resposta. Ou seja, examinador muito fora da caixinha, muito raro o aluno saber isso, certo? Então o NOx aqui a gente chama de X, que é o NOx do parênteses, que é o conjunto que ele também perguntou. Quantos nitrogênios eu tenho? Um só, então faz 1 vezes menos 3, menos 3. Quantos parênteses eu tenho? Eu estou considerando uma coisa só. Um só, 1 vezes X, X. Isso aqui não é um íon, ou seja, não tem carga, então só fazer x menos 3 igual a 0, passa o menos 3 para o outro lado, o x é mais 3, ou seja, o NOx do meu nitrogênio é menos 3 e o NOx do nosso conjuntinho alumínio, galho, vale mais 3. Isso está na alternativa D de dado, ou seja, examinador muito fora da caixinha, beleza?
Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que você tenha visto, espero amanhã que você tenha uma excelente prova. Eu sei que você tá nervoso, eu também tô, não por motivos de prova, mas porque amanhã é a final da Libertadores e o Peixão vai jogar e vamos torcer para que você mande muito bem e o Santos seja campeão. Então, fico por aqui, é nóis, curta, compartilha com seus amigos e no meio da tela final tem um botão de inscreva-se, aperta lá que você ajuda muito o canal a crescer. É nóis, fui, boa prova, hein?